Em um mundo onde as tradições parecem inabaláveis, a monarquia britânica esconde histórias que reescrevem seu próprio legado. Desde mensagens secretas deixadas pela Rainha Elizabeth II até tensões que fermentam há décadas, cada detalhe revela uma intriga ainda mais profunda. Você sabia que Balmoral, aquele refúgio escocês idílico, foi o cenário de uma das confissões mais impactantes da família real? Enquanto isso, a figura de Catarina, com sua elegância e força, surge como eixo de uma mudança crucial na monarquia. Mas este não é apenas um relato de cerimônias e coroas. É um olhar fascinante sobre os segredos, rivalidade e decisões que estão redefinindo o futuro de uma instituição que, mais do que nunca, está no centro de todas as atenções. Comentários da princesa Anne sobre a monarquia enxuta. O que acontece quando uma instituição como a monarquia se depara com a mudança? Para a princesa Anne, a proposta de seu irmão, o rei Charles, de reduzir a monarquia ativa, parece ser uma ideia mais problemática do que prática. Na visão dela, a redução poderia minar a relevância e o alcance da família real, em um momento em que a conexão com o público é mais importante do que nunca. Anne não hesitou em expressar suas reservas sobre esse plano, apontando que ele não leva em conta os desafios atuais, nem as recentes perdas nas fileiras da realeza. A saída do príncipe Harry e Meghan Markle, junto com o afastamento do príncipe Andrew das funções oficiais, deixou lacunas significativas na representação pública. Anne argumenta que uma monarquia mais enxuta não só limita sua capacidade de serviço, como também enfraquece seu alcance institucional. A monarquia britânica existe há séculos, como uma rede complexa de conexões diplomáticas, culturais e sociais. Esse modelo exige um grupo diversificado de representantes para atender às diferentes necessidades de uma nação multifacetada. Para Anne, a solução não está em reduzir a monarquia, mas sim em atribuir responsabilidades claras e garantir que cada membro cumpra seu papel com compromisso e dedicação. Seu ponto de vista se baseia em décadas de experiência. Como uma das integrantes mais trabalhadoras da família, Anne manteve um ritmo constante de aparições oficiais, sendo o rosto visível em eventos beneficentes e cerimoniais. Isso lhe proporcionou uma visão prática do que significa sustentar a influência da monarquia. Além disso, Anne argumenta que reduzir a família ativa poderia passar uma impressão equivocada sobre a força da instituição. Em tempos de crise, a presença ativa dos membros da realeza serve como símbolo de estabilidade. Embora Charles busque modernizar a monarquia, Anne acredita que a tradição deve ser equilibrada com adaptabilidade, sem sacrificar o legado que custou tanto esforço para ser construído. Historicamente, as monarquias evoluíram para sobreviver, mas precisaram de líderes que compreendessem quando e como se adaptar. Anne parece sugerir que este não é o momento certo para experimentos drásticos. Em vez de focar em cortes, ela propõe fortalecer a imagem coletiva da família, garantindo que cada membro trabalhe em áreas específicas que maximizem seu impacto. Sua mensagem é clara: a monarquia não pode se dar ao luxo de ser vista como distante ou inacessível. Em 2020, ela realizou mais de 380 aparições oficiais, superando até mesmo Charles em termos de compromisso público. Esse nível de dedicação demonstra que uma monarquia ativa e visível é fundamental para manter o apoio popular. Para Anne, o dever não é um conceito abstrato, mas uma responsabilidade diária, que define o propósito da realeza. Nesse contexto, reduzir a monarquia ativa poderia ser interpretado como um afastamento dos princípios que a sustentaram por gerações. A relação da Rainha Elizabeth com Camila sempre esteve envolta em um mar de mistério e especulação. Durante anos, o público britânico se perguntou o que a monarca realmente pensava sobre Camila, especialmente considerando o contexto turbulento que cercou sua união com o então príncipe Charles. Embora Elizabeth sempre tenha mantido uma postura pública de neutralidade e aceitação, os detalhes revelados após sua morte sugerem que sua opinião era muito mais complexa do que parecia. Disse que a Rainha Elizabeth nunca enxergou em Camila uma figura digna de ocupar o título de rainha. Esse julgamento não era influenciado apenas pelo polêmico triângulo amoroso entre Charles, Camila e Diana, mas também pelo impacto que esse escândalo teve na imagem pública da monarquia.
Elizabeth, conhecida por seu compromisso com a tradição e a estabilidade institucional, parecia valorizar Diana como uma representante ideal do trono, uma figura que combinava a modernidade com uma conexão emocional com o povo. Por essa razão, a preferência de Elizabeth se inclinava para outras opções para acompanhar Charles no trono, embora nunca tenha ficado claro quem seria essa pessoa ideal. Apesar dessas reservas, a rainha entendia que o tempo e as circunstâncias transformam as percepções públicas. Em 2005, Elizabeth fez um discurso no qual reconheceu Camila como parte integrante da família real, o que marcou um ponto de virada em sua relação. Esse gesto não foi uma aprovação total, mas sim um ato estratégico para preservar a unidade e a estabilidade da instituição. Camila, por sua vez, trabalhou arduamente para melhorar sua imagem pública, dedicando-se a causas sociais como a alfabetização e o apoio a vítimas de violência doméstica. No entanto, o espectro de Diana nunca desapareceu completamente. A rainha Elizabeth, assim como grande parte do público britânico, via em Diana uma figura insubstituível, o que tornava ainda mais complicada a sua percepção sobre Camila. Mesmo após seu casamento com Charles, Camila enfrentou desafios para ser plenamente aceita, tanto pela família real quanto pelos cidadãos. Elizabeth, embora ciente do esforço de Camila, nunca chegou a demonstrar um apoio pessoal tão claro, como fez com outras figuras-chave da monarquia. Revelação de Balmoral. No coração da Escócia, Balmoral tem sido um refúgio para a família real por gerações. Entre seus vastos terrenos e majestosos cenários, muitas decisões transcendentes tomaram forma. E uma das mais impactantes aconteceu em uma reunião de família, no final do verão. Nessa ocasião, a princesa Anne foi a portadora de uma mensagem que mudaria as dinâmicas internas da família real. Uma mensagem privada da rainha Elizabeth II destinada a Kate Middleton, agora princesa de Gales. Essa mensagem, segundo dizem, foi uma confidência especial que Elizabeth compartilhou com Anne antes de falecer. A decisão de confiar em Anne não foi por acaso. Sua relação com Elizabeth sempre se destacou pela sinceridade e confiança mútua. Durante décadas, Anne foi uma confidente leal de sua mãe, lidando com segredos da família com discrição e sabedoria. Por isso, ela foi escolhida para transmitir uma mensagem que ressaltava o papel crucial de Kate no futuro da continuidade da monarquia. A cena em Balmoral foi descrita como emocionante. Anne, conhecida por seu caráter pragmático, entregou a mensagem com solenidade. Kate, surpresa mais honrada, compreendeu imediatamente o peso das palavras que lhe eram transmitidas. Segundo aqueles que estavam presentes, Camila também estava na sala, mas sua reação foi de aparente desconforto. Esse detalhe ressalta as complexidades das relações dentro da família real, especialmente quando se trata de reconhecer o papel central que Kate desempenhará no futuro. A mensagem não refletia apenas a fé de Isabel em Kate, mas também sua visão de uma monarquia que se adapta aos novos tempos. E Isabel, sempre consciente do simbolismo e do legado, via em Kate uma figura capaz de se conectar com as gerações mais jovens, enquanto preserva a tradição. Esse momento marcou uma transição importante dentro da família, deixando claro que Kate não era apenas mais uma integrante, mas uma peça-chave para a estabilidade e o futuro da instituição. Foi neste castelo que a Rainha Vitória e o Príncipe Alberto encontraram um refúgio longe das pressões de Londres, estabelecendo a tradição de usar Balmoral como um lugar para decisões privadas. Esse legado, continuado por Isabel, faz de Balmoral um cenário simbólico para os momentos mais íntimos da realeza. Atrito entre Ana e Camila. O relacionamento entre a princesa Ana e Camila, agora rainha consorte, é um tema que alimenta rumores e especulações há décadas. Para entender essa tensão, é necessário voltar aos anos 70, uma época em que o futuro parecia promissor para ambas as figuras, mas em direções diferentes. Naquela época, Ana teve um relacionamento breve, mas significativo, com Andrew Parker Bowles, o homem que eventualmente se casaria com Camila. Esse triângulo amoroso deixou uma marca duradoura, plantando as sementes de uma rivalidade que resistiu ao tempo e às circunstâncias. Andrew Parker Bowles era um homem carismático, conhecido por transitar com facilidade nos círculos da realeza. O relacionamento dele com Ana foi amplamente documentado,
mas nunca se formalizou, o que abriu caminho para que Camila se tornasse sua esposa, em 1973. Apesar do casamento, a amizade entre Ana e Andrew permaneceu intacta, algo que alguns interpretaram como um lembrete constante do passado para Camila. Essa conexão manteve vivas as tensões entre as duas mulheres, especialmente quando Camila entrou de vez na vida da família real como parceira de Charles. Quando Charles e Camila finalmente se casaram em 2005, Ana já havia se consolidado como um dos membros mais respeitados e trabalhadores da família real. Sua reputação como uma figura independente e dedicada contrastava com a imagem pública de Camila, que ainda enfrentava críticas por seu papel no colapso do casamento de Charles e de Ana. Esse contexto só intensificou a desconfiança de Ana em relação a Camila, uma atitude que ficou evidente em eventos públicos importantes. Por exemplo, durante o casamento de Charles e Camila, Ana adotou uma postura distante, evitando qualquer interação significativa com a nova integrante da família. A coroação do rei Charles III foi outro episódio que destacou esse atrito. Segundo relatos de testemunhas, Ana teria feito comentários diretos sobre o título de Camila, lembrando-a de que sua posição como rainha consorte não era equiparável à de uma rainha legítima. Embora esse tipo de comentário possa parecer pequeno para os observadores externos, dentro do contexto da família real, representam gestos simbólicos carregados de significado. Ana, profundamente leal ao legado de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, via nesse gesto uma forma de defender os valores tradicionais da monarquia. A ascensão de Catherine como princesa de Gales. A história de Catherine Elizabeth Middleton, agora princesa de Gales, é uma história de transformação, resiliência e sucesso. Nascida em uma família de classe média em Reading, Inglaterra, em 9 de janeiro de 1982, sua infância se passou em um lar cheio de amor, valores sólidos e oportunidades educacionais. Catherine se destacou desde cedo por sua inteligência e habilidades esportivas, atributos que mais tarde definiriam sua personalidade pública. No entanto, foi sua entrada na Universidade de St. Andrews, na Escócia, que marcou uma virada definitiva em sua vida. No outono de 2001, Catherine conheceu o príncipe William nos corredores da universidade. O que começou como uma amizade casual, logo se transformou em um romance que capturou a atenção do mundo. Apesar do intenso escrutínio da mídia, Catherine demonstrou uma notável capacidade de lidar com a pressão com graça e dignidade. Em 2010, após quase uma década de namoro, William pediu Catherine em casamento em uma cerimônia privada no Quênia, usando o icônico anel de noivado que um dia pertenceu à sua mãe, a princesa Diana. Esse gesto simbólico ressaltou a conexão entre as duas mulheres, marcando Catherine como a continuadora do legado de Diana. O casamento de Catherine e William, em 2011, foi um evento monumental, assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo. Desde então, Catherine assumiu seu papel como Duquesa de Cambridge, com um compromisso inabalável. Ela se envolveu em causas humanitárias, especialmente voltadas para a saúde mental e o desenvolvimento infantil, tornando-se uma figura respeitada tanto dentro quanto fora do Reino Unido. Seu estilo, elegância e habilidade de se conectar com o público lembravam constantemente a adorada princesa Diana. O título de Princesa de Gales, concedido oficialmente em 2022 após a ascensão de Charles ao trono, consolidou ainda mais sua posição na família real. Esse título, carregado de história e emoções, trouxe consigo uma responsabilidade ainda maior, mas também uma oportunidade única de moldar o futuro da monarquia. Catherine demonstrou ser uma líder nata, equilibrando tradição e modernidade, em um momento crucial para a instituição. Em 2021, Catherine lançou o Centro para a Primeira Infância, uma iniciativa destinada a destacar a importância do desenvolvimento infantil nos primeiros anos, um tema que tem sido central em sua agenda real. Esse projeto não só reflete seu compromisso com causas sociais, mas também sua visão de uma monarquia que evoluía para enfrentar os desafios contemporâneos. A saúde de Catherine. A vida pública de Catherine, princesa de Gales, tem sido marcada por uma combinação de graça, resiliência e dedicação. No entanto, por trás da imagem serena que ela projeta em seus compromissos reais, existem desafios pessoais que colocaram sua força à prova.
Em janeiro de 2024, o Palácio de Kensington surpreendeu o público ao anunciar que Catherine passaria por uma cirurgia abdominal de grande porte, devido a complicações médicas. Embora a princípio a condição parecesse não ser grave, exames posteriores revelaram um diagnóstico de câncer. Esse anúncio abalou a nação e desencadeou uma onda de preocupação entre os seguidores da monarquia. A família real. O tratamento de quimioterapia ao qual Catarina se submeteu foi descrito como desafiador, mas necessário. Durante esse período, a princesa decidiu se afastar de suas responsabilidades reais, para se concentrar em sua recuperação. Essa decisão, embora compreensível, deixou um vazio perceptível na vida pública da monarquia. Catarina, conhecida por sua forte ética de trabalho e sua conexão genuína com o público, sempre foi uma presença constante de apoio para seu marido, o príncipe William, e para a família real em geral. Sua ausência temporária foi sentida profundamente. Apesar das dificuldades, Catarina enfrentou essa batalha com uma atitude positiva e aberta. Ela decidiu compartilhar partes de sua experiência por meio de mensagens em vídeo e fotos de família, que mostravam momentos de força e vulnerabilidade. Em uma publicação especialmente emocionante no Dia das Mães, Catarina aparecia com seus 3 filhos, visivelmente cansada, mas sorrindo, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis, ela encontrava motivos para manter a esperança. A resposta do público a essa situação foi esmagadoramente solidária. Milhares de cartas e mensagens de apoio chegaram ao palácio, demonstrando a profunda conexão emocional que Catarina cultivou com o povo ao longo dos anos. Sua decisão de falar abertamente sobre seu diagnóstico também teve um impacto positivo, ajudando a desestigmatizar o câncer e mostrando que até mesmo figuras públicas podem enfrentar desafios de saúde. Um fato sobre Catarina durante esse período foi sua presença no evento anual Trooping the Colour, em junho de 2024, sua primeira aparição pública após meses de tratamento. Vestida de azul, com um sorriso que refletia tanto alívio quanto determinação, Catarina foi recebida com aplausos entusiasmados. Esse evento marcou seu retorno gradual à vida pública e reafirmou sua posição como uma figura inspiradora dentro da monarquia. As joias e o legado da Rainha Elizabeth. No vasto e deslumbrante inventário das joias da coroa britânica, poucas peças têm tanto significado histórico e emocional quanto aquelas que a Rainha Elizabeth II escolheu passar para sua nora, Catarina. Esses presentes não foram simples ornamentos, mas símbolos profundos de confiança, continuidade e visão para o futuro da monarquia. Entre essas peças, o colar e os brincos da coroação se destacam como um dos conjuntos mais emblemáticos. Com uma história que remonta à Rainha Vitória, essas joias representam não apenas a linhagem real, mas também o legado de liderança feminina, que Elizabeth esperava que Catarina continuasse. Durante uma reunião privada entre Elizabeth e Catarina, disse que a rainha expressou seu desejo de que essas joias fossem usadas quando Guilherme ascendesse ao trono. Esse momento, carregado de simbolismo, marcou o reconhecimento explícito de Elizabeth em relação à capacidade de Catarina para assumir o papel de rainha consorte. Para Elizabeth, que valorizava profundamente a tradição, essa transferência de joias foi mais do que um gesto de afeto. Foi uma declaração sobre quem ela via como o futuro da monarquia. O vínculo entre Elizabeth e Catarina se fortaleceu com o tempo, graças à dedicação da princesa aos seus deveres reais e à sua habilidade de se conectar com pessoas de todos os meios. Catarina não apenas demonstrou ser uma presença estável na família real, mas também incorporou muitas das qualidades que Elizabeth admirava: discrição, determinação e graça sob pressão. Essas características fizeram com que Isabel confiasse nela não apenas como membro da família, mas como a futura líder, que garantiria a continuidade da monarquia. O colar da coroação foi originalmente desenhado para a Rainha Vitória e tem sido usado por cada rainha reinante desde então. Esse detalhe ressalta sua importância como símbolo de continuidade e estabilidade dentro da monarquia. Além das joias, Elizabeth também deixou para Catarina um legado de valores. Em inúmeras ocasiões, Elizabeth destacou a importância da moderação e da resiliência, lições que Catarina integrou em sua vida pública e pessoal.
Seu foco em causas relacionadas ao desenvolvimento infantil precoce e à saúde mental reflete esse compromisso, posicionando-a como uma líder que combina tradição e modernidade. Rivalidade entre Camila e Catalina. A relação entre Camila, rainha consorte, e Catarina, princesa de Gales, é uma das mais comentadas dentro do círculo da família real. Embora ambas ocupem um lugar de destaque na monarquia britânica, suas trajetórias e personalidades criaram uma dinâmica complexa que não passou despercebida. No centro dessa relação está uma combinação de diferenças geracionais, percepções públicas contrastantes e expectativas divergentes sobre seus papéis dentro da instituição. Camila, cuja história pessoal está profundamente entrelaçada com o turbulento casamento de Charles e Diana, enfrentou anos de escrutínio público antes de ser aceita como um membro integral da família real. Catarina, por outro lado, foi recebida com entusiasmo desde seu noivado com o príncipe William. Sua elegância, dedicação a causas sociais e conexão genuína com o público rapidamente a posicionaram como uma figura querida, lembrando-a muito a inesquecível Diana. Esse contraste na percepção pública é um dos principais fatores que definiram a relação entre as duas mulheres. Desde o início, Camila teria sentido certo ceticismo em relação a Catarina. Segundo fontes reais, ela temia que a popularidade da princesa ofuscasse a sua, especialmente considerando sua luta constante por aceitação. Isso ficou evidente em vários eventos públicos, onde as interações entre as duas pareciam ser mais formais do que calorosas. Embora a família real mantenha uma fachada unida diante do público, observadores notaram gestos sutis que sugerem tensões subjacentes. A coroação de Carlos III foi um momento-chave que destacou essas diferenças. Enquanto Catarina brilhava como uma figura de destaque na cerimônia, com uma elegância que capturou a atenção do mundo, Camila parecia adotar um papel mais reservado. Alguns interpretaram isso como um reflexo das dinâmicas internas da família, onde a crescente proeminência de Catarina poderia representar um desafio para a posição de Camila como consorte do rei. Durante os primeiros anos de seu casamento com Carlos, Camila expressou dúvidas sobre se Catarina era adequada para o papel de princesa de Gales. Esse julgamento, segundo dizem, estava baseado em sua percepção de que Catarina não possuía o pedigree aristocrático, que costumava caracterizar as consortes reais. No entanto, com o tempo, essas preocupações desapareceram diante da capacidade de Catarina de conquistar o carinho do público. Comparação entre Catarina e Diana. O legado da princesa Diana é uma sombra que persiste na monarquia britânica, mesmo décadas após sua trágica morte. Sua personalidade calorosa, sua conexão emocional com o público e seu trabalho humanitário a transformaram em uma figura icônica. Catarina, princesa de Gales, herdou esse título e, com ele, uma comparação inevitável com a mulher que redefiniu o que significava fazer parte da família real. Embora Diana e Catarina tenham trajetórias diferentes, as semelhanças em seu impacto público e em seus valores criaram um vínculo simbólico entre as duas. Diana, apelidada de princesa do povo, conquistou o coração do mundo com sua habilidade de mostrar vulnerabilidade e humanidade, em um ambiente frequentemente associado à rigidez. Seu foco em causas como HIV/AIDS, a eliminação de minas terrestres e o apoio aos desfavorecidos mudou a percepção pública sobre o que um membro da família real poderia alcançar. Por outro lado, Catarina traçou um caminho semelhante ao concentrar-se em áreas como saúde mental, desenvolvimento infantil e educação. Seu trabalho nessas áreas tem sido constante e significativo, refletindo um compromisso profundo com as causas que representa. Embora Diana tenha enfrentado um escrutínio implacável por parte da mídia, Catarina teve uma experiência diferente, em parte, graças às lições aprendidas pela monarquia após a experiência de Diana. Catarina tem administrado sua vida pública com um equilíbrio notável, mantendo o foco em sua família, enquanto cumpre com seus deveres reais. Esse equilíbrio tem sido fundamental para sua popularidade, o que lembra a conexão que Diana tinha com o público, mas sem o drama que marcou grande parte de sua vida. Um aspecto em que Catarina e Diana se diferenciam é a relação delas com a imprensa.
Enquanto Diana frequentemente usava a mídia como uma ferramenta para amplificar sua voz, Catarina optou por manter uma relação mais controlada e reservada. Isso permitiu que sua vida pessoal, especialmente no que diz respeito aos seus filhos, permanecesse relativamente protegida. No entanto, o impacto público de ambas as mulheres continua sendo significativo, cada uma à sua maneira. Catalina como figura estabilizadora. A estabilidade sempre foi um dos pilares fundamentais da monarquia britânica. E, nos últimos anos, essa responsabilidade tem recaído cada vez mais sobre Catarina, princesa de Gales. Desde que entrou para a família real, Catarina não só demonstrou ser uma figura pública confiável e respeitada, mas também um símbolo de equilíbrio dentro de uma instituição, frequentemente marcada por tensões e controvérsias. Esse papel de estabilizadora não é por acaso. É resultado de seu caráter, de sua abordagem meticulosa e de sua habilidade para se adaptar aos desafios do mundo moderno. A Rainha Elizabeth II, famosa por seu inabalável senso de dever, reconheceu em Catarina muitas das qualidades que ela mesma valorizava. Segundo relatos, Elizabeth via em sua nora não apenas uma futura rainha consorte capaz, mas também uma figura-chave para manter a unidade dentro da família real. Isso ficou evidente na decisão de Elizabeth de compartilhar mensagens pessoais com Catarina, por meio de intermediários confiáveis, como a princesa Ana. Esses gestos de confiança não apenas consolidaram a posição de Catarina na família, mas também ressaltaram a visão de Elizabeth de um futuro em que a princesa de Gales teria um papel central na continuidade da monarquia. A postura de Catarina em relação às suas responsabilidades reais é um testemunho de seu compromisso com a estabilidade. Ao longo dos anos, ela assumiu tarefas desafiadoras, com uma serenidade que contrasta com as tempestades midiáticas que afetaram outros membros da família. Sua habilidade para lidar com o escrutínio público, enquanto constrói uma imagem de acessibilidade, tem sido fundamental para se conectar com o povo britânico. Isso não só fortaleceu sua reputação, como também proporcionou um contrapeso tranquilizador em momentos de incerteza para a monarquia. Um exemplo recente de seu papel estabilizador ocorreu após o falecimento da Rainha Elizabeth II. Em um período de transição repleto de mudanças, Catarina tornou-se um rosto familiar e tranquilizador para o público, representando continuidade em meio ao desconhecido. Durante eventos importantes como o primeiro discurso de Natal do rei Charles III ou as celebrações do Jubileu de Platina, sua presença ofereceu um senso de normalidade, que ajudou a suavizar as tensões do momento. Catalina frequentemente opta por usar joias, que pertenceram a Elizabeth ou a Diana durante eventos oficiais. Esse gesto, embora aparentemente simples, simboliza seu respeito pelo legado de quem a precedeu, enquanto ela trilha seu próprio caminho dentro da monarquia. Reação pública ao retorno. Quando Catarina, princesa de Gales, anunciou seu retorno à vida pública após um período difícil, devido ao seu tratamento médico, o público britânico reagiu com uma onda de apoio e admiração. Catarina havia enfrentado meses de tratamento contra o câncer, uma experiência que ela compartilhou com uma sinceridade pouco comum na família real. Essa abertura não só mostrou sua vulnerabilidade, mas também sua força e determinação para superar um dos maiores desafios de sua vida. O anúncio de seu retorno foi feito no evento anual Dropping the Colour, uma das celebrações mais importantes da monarquia. Catarina apareceu radiante, vestindo um conjunto azul que simbolizava tanto esperança quanto renovação. Sua presença foi recebida com aplausos entusiasmados, um testemunho da conexão emocional que ela estabeleceu com o público. Esse momento não só marcou seu retorno, mas também sua reafirmação como uma das figuras mais queridas da família real. O impacto de seu retorno foi significativo. Catarina, que sempre foi uma defensora de causas relacionadas à saúde mental e ao bem-estar infantil, aproveitou a oportunidade para destacar a importância da resiliência diante da adversidade. Em um discurso emocionante, ela agradeceu ao público pelo apoio durante sua recuperação e ressaltou a importância de enfrentar os desafios com otimismo e determinação. Essa mensagem ressoou profundamente em uma nação que também enfrentou suas próprias provações nos últimos anos. Um aspecto notável de seu retorno foi como ela equilibrou a atenção da mídia com sua vida privada. Embora tenha sido aberta sobre sua experiência,
Catarina também protegeu cuidadosamente sua família, garantindo que seus filhos não fossem afetados pelo escrutínio público. Essa abordagem equilibrada refletiu sua capacidade de lidar com as exigências da vida real com sensibilidade e elegância. Nos dias seguintes à sua aparição no Tropen de Collor, as buscas online sobre câncer e recursos de apoio aumentaram significativamente no Reino Unido. Isso demonstra o alcance de sua influência e sua capacidade de gerar conscientização sobre temas importantes, por meio de sua posição como figura pública. Mensagem final sobre o futuro de Catarina. O legado da Rainha Elizabeth II continua vivo em muitos aspectos, mas talvez sua visão mais clara para o futuro se reflita na confiança que depositou em Catarina, princesa de Gales. Elizabeth, conhecida por sua atenção aos detalhes e dedicação à estabilidade monárquica, via em Catarina uma líder capaz de equilibrar a tradição com os desafios do mundo moderno. Essa mensagem, transmitida de forma simbólica e direta antes de seu falecimento, consolidou Catarina como uma figura central na narrativa da família real. Segundo relatos da família, Elizabeth via Catarina não apenas como esposa do herdeiro ao trono, mas também como uma figura capaz de conectar gerações e garantir a continuidade da monarquia. Essa confiança se manifestou em gestos como a transferência de joias significativa e em palavras de incentivo que destacavam seu papel crucial no futuro da instituição. Elizabeth, sempre pragmática, entendia que o sucesso da monarquia dependia de figuras como Catarina, que conseguiam combinar acessibilidade ao público com um profundo respeito pela tradição. Durante o jubileu de platina de Elizabeth, Catarina foi uma das poucas pessoas autorizadas a usar peças exclusivas da coleção privada da rainha, uma honra reservada àqueles que contavam com sua maior estima. Este gesto não apenas simbolizava a apreciação pessoal de Elizabeth, mas também sua aprovação como futura rainha consorte. A mensagem final sobre Catarina também refletia as expectativas de Elizabeth em relação ao papel das mulheres na monarquia. Elizabeth sabia que a força feminina tinha sido um pilar em seu reinado e via em Catarina a mesma resiliência que guiou a monarquia durante sua própria vida. Esse legado de liderança feminina agora recaía sobre os ombros de Catarina, que demonstrou estar à altura das circunstâncias. Nos meses seguintes ao falecimento de Elizabeth, Catarina continuou honrando esse legado, por meio de seu trabalho em causas humanitárias e seu apoio inabalável a Guilherme. Sua capacidade de equilibrar a vida pessoal e pública não só reforça sua posição dentro da família real, mas também sua conexão com aqueles que a veem como um símbolo de esperança e estabilidade. A mensagem de Elizabeth sobre o futuro de Catarina não foi apenas uma declaração de confiança, mas também um lembrete do impacto que uma figura forte e dedicada pode ter na continuidade da monarquia. Catarina, com seu compromisso e sua visão, representa não só o presente, mas também o futuro de uma instituição que, como sempre, precisa evoluir para se manter relevante e significativa.